Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. É sempre um privilégio para nós estarmos aqui compartilhando a nossa pesquisa, o nosso estudo. E o estudo de hoje é, como o Mauro anunciou, erraticidade. Palavra que nós, que somos estudantes do Espiritismo, já ouvimos várias vezes. Erraticidade, ela pode também ter como sinônimo espíritos errantes, que é a mesma coisa, ou, em outras palavras, a vida no mundo espiritual. Na codificação, nós lemos lá que o mundo espiritual está por toda parte, em torno de nós e no espaço. Então isso é muito importante, porque nós, quando falamos de mundo espiritual, nós achamos algo assim fora do planeta, né? Algo transcendental para nós. Na verdade não, nós estamos neste meio aqui hoje e junto conosco existem irmãos que se encontram exatamente nesse estado de erraticidade. Então onde nós estivermos, nós estamos compartilhando desse mundo espiritual também, apesar de não termos noção disso. Uns são mais sensíveis, muitas vezes nós sentimos essa sensibilidade, né? Alguém passa perto da gente, a gente sente, ou insônia, enfim, são várias maneiras que nós temos de perceber este mundo que faz parte do nosso ambiente. E eles continuam dizendo que nenhum limite lhe foi designado. Então, o Pai não designou limite para esse mundo espiritual. Existem em outros planetas, no universo todo este mundo existe. Nós aqui não temos capacidade, por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, é muito difícil para nós entendermos essa abrangência do mundo espiritual. E este ambiente, portanto, no mundo espiritual, ele é essencialmente plástico, variando de acordo com o pensamento. Nós temos essa imagem bonita aí, né, que alguns assistiram no filme Nosso Lar, nós vamos até comentar dele, nos filmes hollywoodianos, etc. Então a gente cria imagens baseadas naquilo que os espíritos nos passaram, principalmente através de Chico. Em O Céu e o Inferno, Kardec, ele fala no primeiro capítulo do tema que é o futuro e o nada. Nós já abordamos muitas vezes, outros companheiros aqui também já abordaram, que quando nós morremos, segundo alguns, acabou, não existe mais nada, não é? Esta crença predomina muito em muitas pessoas. Para nós não, nós temos a certeza de que nós estamos apenas momentaneamente neste corpo. E ele diz lá, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é indubitável. E continua, nós morremos, isso não é menos certo. Então é algo que nós temos certeza que vai acontecer, nós não vamos ficar neste corpo para sempre. O espírito não, ele é eterno. Porém, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? É o objetivo do nosso tema de hoje. Eu tentei traduzir com palavras que possam a gente entender, porque sempre este tema, mesmo nas nossas aulas, ele é muito discutido porque há muita dúvida. Nós, como eu digo, mesmo que a gente imagine, nós não chegamos a ter a noção exata do que acontece. Então, como acontece esse retorno ao mundo espiritual? Após a morte, após a morte do corpo físico, o espírito reintegra-se a uma nova forma de vida em outro plano vibratório. Pois bem, muitas vezes o espírito não tem consciência imediata
de si mesmo e da transição ocorrida. Isso acontece com a maioria de nós. A não ser que nós estejamos muito preparados para nós entendermos que passamos para uma outra vida. Mas, normalmente, como nós ainda estamos muito pouco evoluídos, a maioria de nós, quando entra em contato com este novo mundo, se torna difícil para nós entendermos de imediato o que se passou. E o espírito, portanto, ele necessita de um espaço de tempo para recobrar completamente suas faculdades. Nós pensamos, morreu, passou por lá de lá, já está pronto. Não é bem assim. Ele necessita de tempo para que ele volte a se integrar no ambiente nosso natural, que é o mundo espiritual. Tempo este que é função do grau de elevação de cada espírito. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês um vídeo que eu quero que vocês prestem atenção. Nós não vamos discutir a autenticidade, mas o objetivo meu com este vídeo é mostrar exatamente o que acontece com o perispírito quando nós nos desligamos do corpo material. Então vamos prestar atenção no vídeo. Vejam que há uma caminhonete do outro lado da rua. Preste atenção quando ela começar a se movimentar. Ela começa a se movimentar nesse momento e vocês veem agora um pavoroso acidente. Agora observem. Estão vendo aquela sombra? Todo mundo está percebendo essa sombra próximo do corpo do motoqueiro. E a gente percebe, como nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente, exatamente isso que nós acabamos de falar. Essa dúvida, onde eu estou, o que aconteceu comigo? Porque foi algo muito brusco, foi um desligamento assustador para o espírito. Quando este processo acontece de maneira diferente, às vezes ao longo de uma doença, etc., isso vai acontecendo paulatinamente. Mas nestes casos a coisa é muito brusca. Então continuemos assistindo aqui. Eu quero que vocês percebam isso. Agora, olhem, vejam a perplexidade dele. Ele teve a visão do perispírito do morto. A prova é que ele chega tão perto e tenta perguntar o que aconteceu, né? Amparar. Porque ele estava vendo um corpo realmente. E de repente ele volta e não percebe mais nada. Agora vai desaparecendo aos poucos, ele ainda está perplexo e desaparece. Impressionante, não é? Existem outros vídeos com câmeras dentro de hospital, não sei se vocês viram nas últimas semanas, um que, não sei se foi na China, não me lembro agora, uma câmera de dentro do hospital, onde quando as pessoas morrem, eles deixam numa maca, numa sala, para depois o corpo ser cuidado. E lá mostra também isto. Então, a gente, através dos estudos, através da Associação Médica Espírita, a pesquisa está cada vez mais avançando. E nós vamos chegar no momento em que a tecnologia vai nos mostrar, vai tirar a dúvida exatamente disto que nós imaginamos. Então, como nós vimos aí, o que aconteceu? Houve um desligamento brusco, instantâneo, e ele, inclusive, não percebe o que está acontecendo. E o policial, quando chega para ajudar, tenta amparar e se assombra, porque ele não pegou em nada, não é? Então, esse perispírito, ele desligado do corpo físico,
ele vai gradualmente e com lentidão variável, ele revela com mais sutileza as suas propriedades, ou seja, ele toma a característica daquela pessoa que acabou de morrer, com todos os órgãos, vamos dizer assim, no plano espiritual, cabeça, tronco, membros, etc. É o ser espiritual ali. Sob o comando do pensamento e da vontade, proporcionam-lhe as transformações necessárias à sua adaptação no plano espiritual. É um plano novo, mas aí, aos poucos, ele vai se adaptando nesse mundo. Nós vamos continuar com mais alguns esclarecimentos que vocês vão entender melhor. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, muitos já leram a coleção, ele fala de um desencarne que é muito importante para nós entendermos este tema. Entre outras palavras, eu cortei, ele diz assim: ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo. O que é mão colada à fronte do enfermo? Ele estava aplicando passe magnético, ele estava aplicando um passe, estava ajudando. André Luiz aqui já começa a ajudar. Passando logo após ao serviço complexo e silencioso da magnetização. Então Jerônimo começa a trabalhar isso que ele chama de complexo e silencioso. Um passe altamente complexo, onde ele vai trabalhar exatamente esse desprendimento do espírito da matéria. Não é muito simples. Nós, muitas vezes, não damos muita importância, mas é muito importante o passe nessas ocasiões. Em primeiro lugar, ele diz, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. Então, ele trabalha nesta área abdominal. Depois ele diz, a seguir, utilizando passes longitudinais. Então, nós que já fizemos o curso de passe, sabemos como é, não é? O que ele vai fazer com esses passes longitudinais? Ele isola todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. A última parte, ele está começando a trabalhar no cérebro. E ele continua, o assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu ao intervir no cérebro. Era a última etapa. Então, é a última etapa do desligamento quando nós vamos passar para o plano espiritual. Concentrando todo o seu potencial de energia. Tem outras frases. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber, diz André Luiz. Pude perceber com minúcias e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, o médium, ele pode ver isto, mas no plano espiritual, André Luiz estava percebendo essa substância leitosa que nada mais é do que o perispírito, o corpo espiritual. E ele diz, a chama mencionada, aí ele diz, em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante, quer dizer, aquela forma começa a se movimentar. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. É muito importante nós entendermos este livro, porque ele nos dá exatamente essa noção, para quem não entende como este processo acontece. Até 43, nós tínhamos uma ideia bem vaga sobre o que era a erraticidade. Por que 43? Porque quando André Luiz começa a trabalhar com o grande Chico naqueles livros maravilhosos que nós estamos estudando, inclusive aqui na casa. Este livro, quando ele foi lançado, ele trouxe ao mesmo tempo um misto de alegria,
perplexidade, ceticismo e desconfiança. Quando todas as pessoas começaram a ler, isso aqui é loucura, o Chico está maluco escrevendo isso. Foi muita confusão que aconteceu à época. Imaginem, em 43, hoje a gente ainda faz isso, imaginem em 43. Comissões e mais comissões, reuniões dos grandes centros para questionar se aquilo que estava escrito era verdade. Por quê? Porque neste livro ele traz uma noção mais palpável, vamos dizer assim, para nós, entre aspas, do que seja este plano espiritual. Porque Kardec trata na codificação deste assunto, principalmente no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, mas não com a profundidade e a sutileza e os detalhes que André Luiz nos faz. Quem ainda não assistiu os filmes, principalmente O Nosso Lar, assista e tente ler o livro. Kardec, através do Livro dos Espíritos, na questão 224, é quando ele usa pela primeira vez esse termo, espírito errante. Então está lá na codificação. Nós não podemos mudar o que está escrito lá. Espírito errante é o espírito no intervalo das encarnações, ou seja, já sem um corpo material. Essa palavra errante significa o que não é fixo, o que vagueia. O que significa? Que o espírito não para em lugar nenhum. Ele pode habitar aquele mundo que nós nos referimos no início. Porém, o estado de erraticidade pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos, mas nunca é perpétuo. Ou seja, existem espíritos que muitas vezes desencarnam e com pouquíssimo tempo eles logo voltam a reencarnar. Mas existem situações em que isto leva muito tempo. E há também espíritos renitentes, como nós já estudamos na codificação, que passam séculos sem reencarnarem. Mas, cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma nova existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Aqui está a grande coisa da doutrina espírita. Cedo ou tarde, todos nós vamos ter esta oportunidade. Cedo ou tarde, nós vamos entender que nós temos que de novo enfrentar situações que nós deixamos pendente quando estávamos no corpo físico. Porque nós gostamos de criar muitos problemas para nós mesmos. Nós somos mestres em criar situações para nós mesmos. É uma briguinha com a mãe, é uma briguinha com o irmão, é uma briguinha com o amigo, é um sentimento de raiva, de rancor que nós começamos a criar e acabamos juntando isso tudo dentro da nossa mente, levando isto conosco. Isso vai nos fazer melhores ou piores lá no plano espiritual. Mas vai chegar um dia em que nós vamos ter que, agora eu vou assumir de novo isso e vou voltar lá e vou resolver esse nosso problema. Por isso que nós temos que pensar muito nas nossas atitudes, nos questionamentos do dia a dia, porque muitas vezes nós estamos imaginando que é algo que está se passando naquele instante, mas na verdade é algo que nós estamos tentando resolver de outras vidas. Então essa duração vai depender da vontade, ou seja, do nosso livre-arbítrio, porque nós apenas mudamos de estágio, mas nós continuamos tendo tudo que nós tínhamos. Não se muda ao que está dentro da mente. Que muitas vezes pedem que se prolongue, a fim de continuar estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Alguns pedem isso, através de algumas psicografias. Por exemplo, o Dr. Bezerra, ele já era para ter reencarnado, mas ele permanece por causa do grande trabalho que ele desenvolve lá. Mas sempre um dia ele vai ter que vir. Emmanuel, segundo alguns relatos também, ele já está
reencarnado. Nós não temos prova, porque ninguém vai poder saber isso. Há o esquecimento, nem ele próprio. Mas todos vão ter que passar por várias encarnações para irem se purificando. Os espíritos, portanto, não se fixam numa determinada localidade do plano espiritual. Povoam ao infinito os espaços infinitos em decorrência do aprendizado que necessitam desenvolver. Então, mesmo nesse plano espiritual, nós vamos aprendendo para que nós nos tornemos melhores. Condição essa determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Aqui está o X da questão. É a nossa atitude moral que vai fazer com que nós possamos, aos poucos, subindo o degrau da evolução. Nesses mundos é que existe o que pode ser obstáculo aos espíritos, de acordo com sua situação perispirística. O que acontece? O nosso perispírito, ele absorve, como muitos já estudaram aqui, sabem, ele é constituído do plano em que ele se encontra, molécula por molécula dentro daquele plano. Então ele pode ser um corpo extremamente denso e pode ser um corpo extremamente sutil, como o dos grandes mentores. Para nós entendermos isso, na codificação, os espíritos dizem: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, é etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares. Então, onde ele se encontra, ele tira daquele meio a matéria para formar o seu perispírito. E ele continua: como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. Então, nós somos matéria palpável, né? Nós estamos acostumados a isso. Para nós, portanto, é difícil entendermos esta matéria quintessenciada. O mundo dos espíritos, eles dizem, não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. Então vejo isso aqui na codificação. E depois, quando André Luiz vem, ele complementa exatamente isto. Ele mostra exatamente que o mundo espiritual é longe de nós imaginarmos imperfeição em relação ao nosso. Porque eles dizem bem aqui, uma imagem grosseira e muito imperfeita do nosso. Espíritos errantes, portanto, existem de diferentes níveis evolutivos, constituindo a maioria dos espíritos desencarnados do nosso planeta. Então, a maioria dos espíritos que estão no nosso planeta, dos desencarnados, eles são de diferentes níveis evolutivos. O estado feliz ou infeliz desse espírito varia ao infinito, conforme seja ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais. Vocês viram, quem assistiu, só para lembrar a imagem, lá no filme do Nosso Lar, né? Quando André Luiz, nós vamos abordar isso mais tarde, ele se encontra naquilo que nós vamos também falar logo em seguida, sobre o umbral. Por quê? Porque ele leva com ele todos esse acúmulo de sentimentos que nós costumamos arrumar quando nós estamos encarnados. No livro dos Médiuns, Kardec, no capítulo 8, ele fala do laboratório do mundo invisível. Lá é muito interessante nós lermos também. Ele questiona bastante os espíritos sobre um cinzeiro que aparece no quarto de uma pessoa, etc. E ele questiona bastante para ele ter certeza de como isso acontece do lado de lá. Então a doutrina ensina que os espíritos conservam as faculdades que tinham na Terra. Então nós temos do lado de lá também visão, temos audição, temos sensação, percepção e o modo pelo qual
atuamos. Nos meios compatíveis com sua natureza, os fluidos chegam a ter para eles aspecto tão material, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais, eu botei aqui um parêntese, quanto para nós, nossos objetos tangíveis. Vocês lembram do Ghost? Muitos de nós assistimos, né? Eu assisti várias vezes. Então, quando ele está do lado de lá, ele tenta se locomover, ele tenta passar por obstáculos e ele não consegue. Por quê? Porque havia uma grande densidade ainda. Se vocês voltarem a assistir, vocês vão analisar melhor agora com os conhecimentos. Uma grande densidade desse perispírito. Apesar de que para o espírito ele não precisa, não existe limite, ele pode atravessar qualquer obstáculo material. Mas em função dessa densidade, vai haver obstáculo para esse espírito. Ele não pode se locomover à vontade por causa desse peso gravitacional que faz também com que ele fique preso em determinados planos. E aqui ele continua. Quanto para nós, nossos objetos tangíveis, eles combinam e elaboram consciente ou inconsciente para produzir certos efeitos, mas o fazem pelo pensamento e vontade. Então nós aqui nós vamos fazer escrever alguma coisa, nós pegamos uma caneta, nós vamos pintar, nós vamos pegar uma tinta, vamos pegar um papel e vamos desenhar alguma coisa, vamos fazer isso. O espírito ele não precisa disso. Ele usa o pensamento e a vontade e ele realiza aquilo que ele quer. A propósito, nós estamos próximo do Halloween, né? E a gente está cultuando bastante esse aspecto mais tétrico desse plano, que na verdade existe. Existe bastante. Mas isso é outro assunto para outra palestra. Vamos falar um pouquinho da constituição desse perispírito. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos. Existem alguns cujo envoltório fluídico ainda é muito pesado em relação ao mundo espiritual para permitir que eles saiam do meio onde se encontram. Eu já abordei esse pedaço aqui. Há aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro que o confundem com o corpo carnal, achando que estão vivos, partilhando com os encarnados de suas aspirações, paixões e desejos. Esses são a maioria da população invisível. Permanecem na superfície da Terra, julgando-se sempre entregue às suas ocupações. Então essa é a grande maioria. Por quê? Porque nós não trabalhamos essa nossa evolução. Nós aqui estamos num grupo tentando trabalhar exatamente isso, nos melhorarmos. Mas aqueles que não têm noção disso, ele morre muitas vezes e não tem nem noção que morreu, como eu falei no início. Aí o que acontece? Eles estão por aqui, estão na nossa casa, estão andando no nosso carro, estão conversando, estão tentando fazer o que eles gostavam. Por isso nós percebemos, nós sentimos isso. Aqueles que são mais sensíveis percebem. Os videntes veem. Às vezes a gente está sentado olhando uma televisão e tal, de repente a gente vê um vulto passar. Aí a gente olha, é um espírito que passou. Para nós que a gente vai se acostumando, não há tanto susto. Mas se fosse agora que passasse um aí, todo mundo poderia sair correndo, não é? Mas é o normal. Nós é que criamos uma mística de anormalidade. A gente passa a temer isso, porque alguns gostam mesmo de assustar, não é? É como se faz agora no Halloween. Então, nós nos fantasiamos de caveiras e etc, etc, e aqueles que gostam disso vão estar lá juntos, fazendo exatamente o que gostam. Isso é verdade, isso não é invenção, isso é real. Portanto, essa grande quantidade de espíritos, nós temos que colocar na nossa mente que eles estão envoltos de nós. Eu lembro de uma nossa amiga espírita, médium,
ela, quando começou a trabalhar com mediunidade, ela estava em Portugal ainda, e ela tinha vidência. E um dia ela dirigindo em Portugal, quando ela olha para trás no carro, tinham 2 pessoas sentadas atrás, bem acomodadozinhos ali. Ela estava começando ainda, ela se apavora, para o carro, sai do carro, chama alguém, tinha entrado pessoas no carro dela, vão lá, não tem ninguém. São essas coisas que a gente ainda não está acostumado. Isso acontece muito com muitas pessoas. Nós temos esse relacionamento. Só como eu disse, nós somos tão materializados, tão materialistas, que mesmo nós que estamos estudando o Espiritismo, é difícil para nós absorvermos isso, essas noções. Na mesa mediúnica de desobsessão, por exemplo, quem já participou, quem participa, é impressionante o número destes irmãos que necessitam de uma palavra, de uma conversa, de um abraço, de um carinho. Porque naquela ocasião é o momento propício para que nós tenhamos um relacionamento mais direto com eles, porque nós estamos ali com aquele objetivo de tentar ajudar, porque muitos deles não têm essa noção. A espiritualidade está fazendo esse trabalho, está tentando, mas como eles estão tão densos, a materialização, o perispírito deles é tão denso, eles não conseguem perceber que estão tentando ajudá-los. Então, por que a mesa mediúnica? Para que ele tenha esse choque que nós chamamos, dentro do Espiritismo, do choque animal. Ou seja, ele necessita de entrar em contato com alguém encarnado para que ele possa enxergar que do lado de lá tem gente tentando ajudá-lo. Outros, um pouco mais desmaterializados, ainda não são suficientes para se elevar às cimas das regiões terrestres. Também para passarem para mundos mais evoluídos, como nós estamos comentando, né, dessa transição que há no planeta. Os espíritos evoluídos, por não possuírem maiores necessidades de reencarnar, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, permanecem ligados a determinadas colônias na espiritualidade, atuando como orientadores e promovendo o progresso da humanidade terrestre. O que André Luiz nos fala. Esses espíritos superiores, já muito mais evoluídos, eles atuam como orientadores, mas mesmo alguns deles ainda precisam reencarnar. Os espíritos, aqui é importante esse pedacinho aqui, porque Kardec, na codificação, ele nos fala deste tema. E eu trouxe exatamente para mostrar a interligação que há com o que André Luiz passou para nós. Porque quando o André Luiz fala em certas sensações, nós muitas vezes temos dificuldade de entender. Mas lá na codificação, Kardec já tratava deste assunto, quando com o espírito Bizet e Mesmer, eles falaram da sensação de fome entre os espíritos. O primeiro, Bizet, diz assim, em outras palavras, ainda tem mais coisa, diz assim, vou resumir. Encontrei lá em cima muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente e, se posso dizer, se entredevorando. Imagine a sensação. Quer dizer, o espírito ele era tão materializado que ele passa para o lado de lá, levando tudo isso com ele, porque ele não trabalhou este lado quando estava ainda encarnado. Como eu volto a dizer, nós somos privilegiados, graças a Deus, de estarmos aprendendo, estarmos estudando isso. Porque senão, como André Luiz mesmo nos conta, não é?
aqueles que são apegados ao dinheiro, por exemplo, eles continuam segurando, ficando ali 24 horas naquilo. Mas o Mesmer, ele diz o seguinte: enquanto na terra se pensa que aqueles que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebe-se do outro lado que não é nada disso e que o quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Então, corroborando exatamente o que depois Chico psicografa através de André Luiz. Mas para dar uma refrescadazinha, eu gostaria de lembrar que essa erraticidade ela está na ficção, não é? E nós aqui no centro já assistimos vários e vários filmes a respeito disso. E um deles muito importante que foi Amor Além da Vida. Quem não assistiu, assista. É um filme lindo, 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 baseado exatamente no que preconiza a doutrina espírita. Amor além da vida. Infelizmente o autor apenas representou, nós não vamos julgá-lo, mas se ele talvez tivesse sido ajudado antes, ele não cometeria o que ele cometeu. Mas apenas para lembrar que nós temos muitos filmes dentro desse tema, falando exatamente dessas situações. Mas existem meios de nós melhorarmos? Sim, existem. Nós temos que melhorar do lado de lá. Como? Através do aconselhamento de espíritos que lhes são superiores. Como eu disse, volto a falar, o caso da reunião mediúnica é muito importante, porque muitas vezes nós conseguimos conduzir irmãozinhos que estão nesse estado lastimável, rancorosos, com raivas, etc. E na reunião mediúnica nós conseguimos convencê-los a enxergar o outro lado. Então, não só do lado daqui, como do lado de lá, nós estamos nesse intercâmbio, procurando exatamente ajudar a melhoria desses nossos irmãos. Estudo. Existem muitos grupos, não é? André Luiz fala bastante sobre isso, que muitos estão lá estudando e vão mudando, que quando reencarnarem já vem com uma outra postura, uma outra mudança de status. E nós estamos sentindo isso. Eu sempre abordo este tema, quando eu posso, dessas crianças que estão chegando hoje, não é? Essas crianças de última geração, de 10, 20 anos, é impressionante o grau de desenvolvimento de inteligência que essas crianças estão tendo. É à toa? Não, não é à toa. Existe um princípio, existe algo para isso. A observação, quando nós observamos, nós vamos mudando. E experiências vivenciadas. Não, eu já vivi isso, então eu vou mudar. E voltando àquele tema que eu falei há pouco, quando em 43, André Luiz usa pela primeira vez a palavra umbral. Por quê? Nós tínhamos apenas aquela noção de inferno, de purgatório, que era nos dado muito superficialmente, com aquela sensação apenas de, olha, não tem jeito para ti. Ou tu vai para o céu, ou tu vai para o purgatório. Do inferno, tu não sai mais. Não é? Era isso que era passado. E a gente sabe, através da doutrina, que não é assim. E ele fala, então, deste umbral. E o que vem ser o umbral? Ele mesmo pergunta. Sem entender bem do que se tratava, voltou a insistir com Lísias. Lísias era um enfermeiro que estava ao lado dele ajudando, entre outros que tem, né? Para saber mais detalhes. E Lísias diz o seguinte: o umbral é uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, espécie de zona purgatorial onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Foi o que nós comentamos no início. Nós menosprezamos esta nossa existência. Nós gostamos de arranjar dor de cabeça para nós, não é? Nos atritos do dia a dia, nos aborrecimentos, etc. E aí,
para concluir o que seja esse umbral, ele diz, é a exacerbação dos sentimentos de culpa que estavam escondidos dentro de nós. Porque do lado de lá não tem como nós escondermos. Não é? Nós vamos criando esses sentimentos dentro de nós, vamos criando essas culpas e vamos guardando isso e vamos juntando. Quando a gente chega do lado de lá, não tem mais jeito. Esses sentimentos todos afloram. Porque aqui há uma maneira. Eu discuti com meu irmão e não vou lá. Discuti com a minha mãe, eu não passo um ano sem vê-la. E a gente esquece de trabalhar isso dentro da gente, esquece de trabalhar essa harmonia, esse perdão. Porque quando nós não trabalhamos isso agora, nós vamos ter que resolver isso do lado de lá. E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade enquanto a gente está encarnado. E aí ele continua ainda falando sobre o umbral. Ele diz, concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Olha só, tudo que não tem finalidade. Pois é, nada disso a gente sente. Vingança, né? Eu vou me vingar dele. Vai ver uma coisa, né? A gente gosta. Ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho. Nós temos demais, soberba, vaidade, ciúme. E aí a lista seria imensa, que nós não teríamos tempo de citar tudo. Portanto, o espírito impregnado com esses sentimentos se encontra intoxicado, dificultando ou impedindo que recebam ajuda de parentes, amigos e espíritos superiores. Esse pedaço é muito importante, porque quando esse espírito está tão impregnado destes sentimentos, não adianta a vovozinha dele chegar lá, a mãe, um irmão, um mentor, porque ele não vai ter a noção daquilo que está se passando. Ele não percebe. Como nós vimos no nosso lar, André Luiz passou 8 anos e nem ele se lembrava de quanto tempo ele tinha passado nesse local, no umbral. E aí o que ele diz? Que o espírito sofre por efeito dessas paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, portanto, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Muitos são teimosos, mas alguns conseguem, né? Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Alguns não, tem que ser, não, tu vai agora e não tem jeito. Outros, ainda não é o momento, ainda tem que passar bastante tempo para que seja permitido uma nova reencarnação. Sendo assim, as condições dos espíritos e as maneiras como veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se achem. E André Luiz ainda continua. É indispensável viver o nosso drama. Isso é muito importante. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. É indispensável viver o vosso drama. Então nós temos que passar por situações aqui que vai depender de nós resolvermos isso da melhor maneira possível. Todos os atritos do dia a dia que eu acabei de mencionar, aquelas questões, principalmente no grande laboratório que é a família, nós temos que tentar resolvê-los logo. E temos que nos conhecer detalhe a detalhe. Nós não nos conhecemos. Nós muitas vezes somos 2, 3 pessoas. Somos uma num determinado momento, somos outra noutra hora, somos outras depois. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Quando nós vamos nos autoanalisando, nós vamos nos avaliando, nós vamos começando a evoluir. E aí ele continua no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. É longo. Se nós conseguirmos 1%zinho, já é muito, porque nós temos um grande caminho ainda para percorrer. E para encerrar,
Emmanuel encerra dizendo o seguinte: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações.